Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada, eu moro nos Estados Unidos e se você é novo por aqui, considere subscrever-se ao canal e eu espero que você venha gostar dos vídeos que nós temos aqui, que são vários. Hoje eu vou estar contando a história de Laura Taylor Agee. Ela nasceu no dia 19 de agosto de 1993. Eu faço aniversário também no dia 19 de agosto. Ela nasceu no Mississippi, no Tennessee. Ela morava numa cidade chamada Hendersonville. Filha de Cherry, considerava o padrasto como um pai para ela. Ele sempre foi muito atencioso com ela e ela estava feliz vivendo com a Cherry e o padrasto. Ela estava na universidade, no segundo ano, estava estudando justiça criminal. Os amigos definiam a Lauren como se fosse uma pessoa super amigável, cheia de vida, adorava dançar, adorava esportes, ela vivia rindo, ela tinha uma energia contagiante e ela também tinha um namorado. Fora que ela era uma moça muito, muito bonita. Como ela gostava de dançar, ela até apareceu em um vídeo de música dançando, para um clipe, Ela ganhou uma bolsa de estudos para estudar criminal justice. Então, que é justiça criminal. Ela tinha um futuro brilhante pela frente. Mas tudo isso mudou em julho de 2015. A Laura disse a Cherry que ela iria participar de um evento chamado Wake Fest. Então ela iria acampar com uma amiga chamada Hannah Palmer. A amiga disse que elas ficariam em uma cabine. A Cherry disse que teve um pressentimento estranho. Ela não queria que a Lauren fosse com a Hannah Palmer. A Cherry pensava que a Hannah não era uma boa amiga para Lauren, porque ela contactava a Lauren somente por conveniência. Ou seja, quando ela precisava beneficiar-se, ela contactava a Lauren. A Lauren não sabia que o namorado da Hannah, que se chama Aaron Lilly, e um amigo dele chamado Christopher Stout, que eles iriam também com ela. Ela não sabia disso. O que me leva a pensar que a Hannah estava indo com o namorado e ela não queria ficar com o amigo dele o tempo todo junto. Então o que ela pensou? Vamos chamar a Lauren. A Lauren vai fazer companhia para o Chris. Infelizmente, uma tragédia muito grande aconteceu naquele dia que elas foram viajar. Eles foram para esse local, esse evento que eu mencionei, que seriam 3 dias, tá? Isso foi em julho de 2015. O Wake Fest ele foi realizado num lago chamado Center Hill. Era um local onde as pessoas estavam ali praticando esportes pelo dia, pela noite, divertindo-se, bebendo. O grupo acampou com vista para o lago. A Laura, durante o dia, estava postando foto, dizendo como estava sendo maravilhoso estar lá com os amigos, que elas estavam indo de bar em bar. Ela estava se divertindo. O local tinha vários penhascos. Pessoas pulavam do penhasco dentro da água e uma distância bem grande. Porém, tinham pedras neste lago. E durante o dia, a Lauren foi pular na água, mas quando ela caiu e bateu a cabeça em uma das pedras. Mas ela parecia que estava bem durante o dia, disse que não precisava de atendimento médico, voltou a praticar as atividades que ela estava fazendo lá, Só que houve uma decepção para a Lauren, porque ela, no começo, pensava que elas iriam ficar em uma cabana. Porém, a Hannah disse que elas não ficariam numa cabana, que elas iriam dormir fora da cabana. A Hannah disse a Lauren que ela iria dormir numa rede com o Christopher. A Laura não estava feliz com esse tipo de arranjo de última hora. O local era perigosíssimo e ela estava com medo de dormir naquele local. Então, a Lauren começou a ir em vários bares que tem por lá, até que ele encontrou uma amiga da época do segundo grau, da high school, E a Lauren conversou com ela e pediu, será que não teria um local onde elas estavam, na cabana, que ela poderia ficar com eles lá? A amiga dela disse que infelizmente não, porque já estava cheio o local. Enfim, ninguém tinha um local disponível para a Lauren. A Lauren detestou a área que ela teria que dormir. Aquela área não tinha segurança absolutamente nenhuma. Não existe uma regulação para a proteção de quem está lá. As pessoas não costumam ficar naquela parte que elas iriam dormir.
porque é muito perigoso. É um local com penhascos, pedras, árvores, e estava usando chinelos, ou seja, não estava nem usando calçados especiais para andar em uma área com penhascos. No passado, algumas pessoas colocaram várias cordas no penhasco, vocês podem ver aí pela fotografia, vocês veem como é perigoso. Então o que a pessoa teria que fazer? A pessoa teria que segurar-se nas cordas para não cair. Mas isso foi feito por pessoas que estavam acampando lá no passado, não era nada oficial, né? E a Lauren, ela iria dormir nessa rede azul aí, né? Junto com o Christopher, só que essa rede estaria a 90 de altitude. Se ela caísse da rede, ela rolaria penhasco abaixo. Provavelmente poderia perder a vida. Ela não conseguiu um local para ficar, então às 2 horas da manhã, a Lauren, a Hannah e os rapazes foram dormir nesse local tão perigoso. A Laura dormiu na rede com o Christopher. Tem um vídeo da Lauren antes de tudo ocorrer que ela diz assim: "Oh meu Deus, isso aqui é muito doido." Ela não estava querendo estar naquele local. Quando eles acordaram, a Lauren não estava no local onde ela havia dormido. Aí a amiga e os rapazes não a viram, mas eles também não se preocuparam com ela, tá? O que eles disseram é que eles achavam que ela deveria estar em algum lugar da marina fazendo algum esporte, que ela deve ter acordado cedo e deve ter ido para lá. E já deveria estar bebendo e tal, porque tinham muitos amigos por lá, né? Mas a Lauren tinha deixado tudo aonde elas estavam. Chinelo, celular, carteira. Então, como é que eles podem ter pensado que a Lauren estaria lá bebendo, divertindo-se, se ela não levou nada com ela, nem dinheiro para comprar drinks? À tarde, os três, à tarde, horas depois, os três acabaram encontrando alguns amigos que conheciam a Lauren e perguntaram se eles sabiam ou viram a Lauren. As pessoas disseram que não. Ninguém tinha visto a Lauren. Então, aproximadamente às 4:30 da tarde naquele dia, um pescador que estava com o filho encontraram o corpo da Lauren de cabeça para baixo, flutuando naquele rio. Ela estava sem vida. Ela perdeu a vida no dia 26 de julho de 2015. Os pescadores avisaram a polícia. Esses dois pescadores, eles estavam indo para onde foi encontrado o corpo da Lauren. E os policiais estavam indo também na mesma direção onde o corpo da Lauren estava. E eis que os policiais viram que o Aaron, o namorado da Hannah, ele estava em uma canoa remando na mesma direção. E ele disse para o policial: "Hey, pode ser uma das nossas amigas ali." Isso soou muito estranho para a polícia, porque até aquele momento ninguém sabia o que tinha acontecido com a Lauren, fora os pescadores e a polícia. Ninguém sabia daquela localização específica. E por que ele estava perguntando, dizendo, vamos dizer assim, olha, pode ser uma das nossas amigas? Por que ele imaginou que ela estaria naquele lago, se até então ninguém sabia que ela estava lá? Um dos policiais disse mais tarde que ele acredita que aquele encontro foi todo encenado e que ele sabia exatamente que o corpo da Lauren estava lá. Um dos policiais disse que os rapazes estavam sussurrando um para o outro. E uma hora o Aaron disse para o Chris: "Cala a boca, não diz nada, deixa que eu conto a história." A polícia diz que o comportamento do Chris e do Aaron era de nervosismo. Eles não estavam tristes pela amiga não estar mais viva. Os três ficaram lá no festival, bebendo e se divertindo após o corpo da Lauren ter sido encontrado. O médico legista que realizou a autópsia mencionou que a Lauren teve um trauma na cabeça consistente com uma queda e possível afogamento. Tinha os dedos quebrados, nariz quebrado, hematomas, hemorragia nas costas e coxas, mas a Lauren tinha pouca água nos pulmões, não parecendo como uma pessoa que perdeu a vida por afogamento. A autópsia apontou que a Lauren estava com um nível de álcool bem elevado. E após a autópsia, então, as autoridades concluíram que foi um acidente, sugerindo que a Lauren caiu do penhasco e afogou-se. Mas a família da Lauren acha que alguém tirou a vida da Lauren. Ela tinha uma mordida nas costas e a Lauren estava flutuando quando foi encontrada. E as pessoas que se afogam, normalmente, elas não flutuam.
pessoas que se afogam, afundam, isso leva a crer que ela não perdeu a vida por afogamento. Alguém possivelmente tirou a vida dela e a jogou no lago. 2 policiais no local não acreditaram que foi um acidente. A dúvida deles começou no momento em que eles encontraram a Lauren sem vida. A roupa com que a Lauren foi encontrada no lago, esta roupa não pertencia a ela. Não foi encontrada nenhuma substância ilícita no corpo dela, ok? Mas haviam 2 hematomas gigantes. O investigador privado, que foi contratado pela família da Lauren, ele tem uma teoria que alguém deveria estar em cima da Lauren, apertando o corpo dela e segurando e colocando peso em cima dela com a perna. E por isso ela tem essa, como se fosse um hematoma, é como se fosse um triângulo. Esse triângulo tem a forma do barco. Um dos policiais que estava lá apenas como segurança, não estava como policial, chamado Chuck, ele disse que a marca do triângulo que a Lauren tinha no estômago, com certeza, é a impressão de que o corpo dela estava debruçada no barco fazendo este formato. Algumas pessoas no festival relataram ter visto a Lauren discutindo com a Hannah, porque a Hannah e os rapazes esconderam as chaves do carro. Aparentemente, a Lauren queria deixar o festival naquela noite em vez de dormir na rede. Ela não estava contente, ela queria ir embora. Mas a Hannah e os rapazes disseram que não foi nenhuma briga, foi apenas uma discussão entre amigos, uma interação que não foi nada grave. Eles disseram que tiraram a chave dela só por segurança, porque ela estava bebendo e eles não queriam que ela fosse dirigir para casa alcoolizada, né? Porém, o investigador privado contratado pela família da Lauren, ele fez 50 testes lá no penhasco. Ele jogou um boneco, que nós chamamos aqui de dummies. Esse boneco tinha o mesmo peso e a mesma altura da Lauren, 48 quilos, que são 105 pounds. Ele arremessou o corpo dela do penhasco até lá embaixo dezenas de vezes. E nenhuma vez sequer o boneco caiu na água. Sabe por quê? Por causa das pedras que haviam no caminho. O boneco sempre parava no meio das pedras. Ou batia numa árvore, ou batia numa pedra. Nunca que o corpo chegava na água. A região é íngreme. Impossível ela ter rolado do penhasco e acabou na água. Existem muitas inconsistências nestas histórias. E esse policial que estava de segurança, o Chuck, ele está convencido que essas 3 pessoas que estavam lá, eles sabem muito mais do que eles estão falando. Christopher, o que ela estava dividindo a rede para dormir, ele mudou a história. Ele disse que a Lauren foi encontrar-se com um amigo ou com um antigo namorado dela, quando ele não a viu na rede. Ele havia dito de manhã que pensou que ela teria ido lá para a marina praticar esportes, beber. Agora ele já mudou, que ela teria ido se encontrar com alguém. A história também mudou do lado da Hannah. A Hannah disse que a Lauren levantou-se para fazer xixi. E depois ela voltou a dormir e ela não sabe o que aconteceu, mas que ela imagina que então ela deve ter caído do penhasco totalmente diferente do que ela havia contado para as outras pessoas e para a polícia no começo. Depois ela mudou pela segunda vez a história, que ela lembra que ela viu 2 pessoas e que a Lauren estava saindo com estas pessoas em um barco. Vocês conseguem ver como ela está mudando a história? Primeiro, ela deve ter ido se divertir lá embaixo na marina com os amigos. Depois, acho que ela levantou-se para fazer xixi, ouviu barulho. Ela deve ter caído. Aí agora é uma história que ela saiu em um barco. Porém, esse policial, o Chuck, ele disse que ele não acredita em nenhuma dessas pessoas, que eles estão mentindo ou estão escondendo algo. O chinelo da Lauren estava onde elas acamparam. Imagina que ela iria sair da rede, andar num penhasco de pé no chão, sabendo que impossível, estaria machucando o pé. A planta do pé dela estaria totalmente machucada, não é verdade? Por causa da área, que é íngreme, porém o pé da Lauren não tinha cortes. Uma coisa muito estranha aconteceu. Uma testemunha chamada Chris Brown. Ele é proprietário de uma pequena empresa e ele estava hospedado em Center Hill Lake no fim de semana com a família dele, e ele disse
que à meia-noite ele ficou chocado ao ver um homem branco nadando em direção ao cais. Ele diz: eu vi esse jovem subir no cais. O jovem parecia extremamente perturbado e exausto. Ele cuspiu na água por vários minutos. Que essa pessoa disse para ele que ele quase se afogou na água. E ele achou muito estranho o que aquele rapaz estaria fazendo meia-noite na água. O Brown acredita que ele viu o Aaron naquela noite. Aquele rapaz que estava na água, nadando, e que disse: quase me afoguei. Ele diz que ele tem certeza, depois de ter visto a foto, que aquela pessoa era o Aaron. Ele contou isso às autoridades, o que ele tinha visto, mas ele disse que as autoridades nunca telefonaram para ele para obter informação qualquer. O Aaron mentiu para a polícia, porque ele disse à polícia que naquela noite ele foi para a cama à meia-noite, porém ele foi visto por essa testemunha à meia-noite e meia. E se ele foi visto pela testemunha, então a Hannah também mentiu, porque ela disse que eles foram dormir à meia-noite. Vocês conseguem ver quantas mentiras nesse caso? As pessoas que estavam com ela lá no local continuaram a postar nas redes sociais. E um dia após o corpo da Lauren ser encontrado, o Chris, aquele rapaz que estava dormindo na rede, ele postou no Instagram dele: melhor final de semana de todos. Melhor final de semana de todos. A Lauren havia perdido a vida. E ele coloca isso no Instagram dele. Ele não compareceu no funeral da Lauren e também nem a Hannah. Olha, gente, para mim isso já diz tudo. Se uma pessoa que está junto com você perde a vida, você vai encerrar aquela festa ali. Você vai pegar suas coisas e você vai voltar para casa. Mas eles não. Eles ficaram lá bebendo. Anos se passaram. O Aaron casou com a Hannah. E eles têm até uma criança. Mudaram-se para a Flórida. A Sherry, ela queria saber mais, de verdade, o que aconteceu com a filha dela. Ela fez uma chamada por Skype e pediu para a Hannah: por favor, me conte novamente como é que tudo aconteceu. E novamente, ela disse: a Lauren levantou-se para fazer xixi e deve ter caído no penhasco. Só que na hora que a Hannah estava falando com a Sherry, o telefone da Hannah tocou. E era o Aaron. E a Sherry ouviu quando o Aaron disse para a Hannah: fecha a boca e mantenha a mesma história. Por que ele estava falando isso para uma esposa dele? Porque eles estão escondendo algo, não é verdade? O detetive contratado, pela família descobriu que não eram apenas eles três e a Lauren naquele dia. Havia uma quarta pessoa junto com eles. Sim, isso mesmo. Um rapaz que nunca tinha sido mencionado por nenhum deles para a polícia. Esse rapaz se chama Brisner Gambrell. Até vi que esse rapaz acabou de se casar em setembro de 2020. O Chris, ele foi preso várias vezes por dirigir embriagado, e tudo isso depois já do ocorrido, Porém, o caso da Lauren foi considerado um acidente. Então, esse caso nunca pôde chegar à corte criminal. Mas a Sherry entrou com um processo na Justiça Civil por negligência contra essas 4 pessoas que acompanharam a Lauren. A Hannah, o namorado, o Chris e esse rapaz Brisner Gambrell, pedindo $10 milhões pela negligência no local que eles estavam, a forma como eles resolveram colocar a rede, acampar. A corte decidiu que sim, que ela poderá continuar com a apelação. Então, criminalmente, eles não vão ser punidos, mas civilmente, sim. Caso a justiça entenda que eles tiveram alguma culpa no que ocorreu, por negligência ou qualquer outro tipo de culpa que venha, assim, o juiz entender, eles poderão ser condenados a pagar $10 milhões para a família da Lauren, A família da Lauren contratou outro patologista e esse patologista disse que a Lauren foi. Porém, a polícia afirma que foi um acidente e até a presente data a família não pode ter justiça
que o caso merece. Então, pessoal, vamos lá. O que vocês acham aqui? Vocês acham que ela caiu acidentalmente da rede, foi parar dentro da água? Ou vocês acreditam que ela estava andando por lá, caiu do penhasco? Ou vocês acham que o Chris, ou que o Aaron, ou que ambos, eles têm alguma coisa a ver com isso? Na minha opinião particular, eu acredito que o Aaron tirou a vida da Lauren. Eu não saberia dizer se foi intencionalmente ou se foi um acidente, mas que todos estão escondendo a verdade. Ele deve ter feito algo contra ela e depois pediu ajuda ao Christopher, que às vezes eu me refiro aqui como Chris, e eles resolveram encobrir a história. Mas eu não acredito que foi um acidente. Eu acredito que o Aaron tem algo a ver com isso, que a Hannah e o Chris estão encobrindo. Eu espero que justiça possa ser feita. A mãe dela não desistiu de tentar fazer com que esse caso seja reaberto e levado para a justiça criminal, para que justiça seja feita a Lauren. Eu espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Não esqueçam